Boa noite a todos. Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 13 de julho de 2025. Solicito ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Josué Galtério Machado. Presente. Vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Presente. Vereador Paulo Rubilar. Vereadora Enília Silveira Lucas. Presente. Vereador Luiz Carlos Espeste Prado. Presente. Vereador Ildomar Xavier da Costa. Presente. Todos presentes, senhor presidente. Verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos. Leitura do trecho bíblico pelo vereador José Machado. Carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios 10. Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês, eu que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Rogo a vocês que, quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que eu ousarei fazer, para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Pois, embora vivamos como homem, mas lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos de toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-los obediente a Cristo. Leitura da ata da sessão anterior, com o secretário Paulo Rubilar. Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul, do primeiro período legislativo, da primeira sessão legislativa da legislatura 2025-2028. Ato ordinário número 024 de 2025. Aos 2 dias do mês de junho do ano de 2025, às 20h30, na cidade de São José do Norte, estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniram-se, na forma regimental, os vereadores Enília Silveira Lucas, Ildomar Xavier da Costa, Irandi da Silveira Rodrigues, Josué Galtério Machado, Luiz Antônio de Lemos, Luiz Carlos Espeste Prado, Nedilândia Amorim Loureiro, Paulo Roberto Bernardes da Silva e Paulo Rubilar de Lemos Pereira. Abertos os trabalhos pelo presidente Josué Galtério Machado, foi procedida a verificação de quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Irandi da Silveira Rodrigues. Expediente, ordem do dia e explicações pessoais. A ata está à disposição dos senhores vereadores. Colocamos em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, e os que discordam se manifestem. Aprovada a ata da sessão anterior. Passamos agora para o expediente, com o secretário Paulo Rubilar. Gabinete do vereador Irandi da Silveira Rodrigues. São José do Norte, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, requerimento 032 de 2025. O vereador que aí se subscreve nos termos regimentais, após aprovação em plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da secretaria competente, que seja feita a manutenção em cima dos molhos da doca, trecho que liga o farol vermelho às casinhas de compra de pescados, e construir uma passarela de concreto de 3 metros de largura, com bancos de concreto em cima da mesma. Também, no outro lado da doca, colocar um farol verde, que significa entrada e saída da cidade. Justificativa. Objetiva a presente solicitação em decorrência de ser uma das portas de entradas da cidade para turistas e também para os pescadores que atracam suas embarcações neste local. E com o passar do tempo, a passarela, esta
corroída, a passarela está corroída por debaixo em 4 se tiver uma enchente, corre grande risco de desmoronamento, sendo assim, causando alagamentos nas ruas da nossa cidade. Plenário Caetano José Travassos, 3 de junho de 2025. Irandida Silveira Rodrigues, vereador PDT. Audiência pública sobre o transporte aquaviário entre São José do Norte e Rio Grande, dia 5 de junho, às 17 horas, no plenário Caetano José Travassos, na Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte. Toda a comunidade está convidada a comparecer. Pedido de informação, SMOL. Requerimento número 049 de 2025. São José do Norte, 2 de junho de 2025. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente e ouvido o douto e soberano plenário dessa Casa Legislativa, venho por meio desse solicitar que seja encaminhada para a Secretaria Municipal de Obras o seguinte pedido de informação. Venho por meio desse solicitar informações sobre quem foi o responsável técnico, tal qual fiscalizador, para que a obra seja executada de acordo com o contrato firmado. Segue abaixo as obras. Rua Frei Norberto Sogari, pavimentação e canalização. Interpraias. Fernando Branco Machado. Plenário Caetano José Travassos, 2 de junho de 2025. Luiz Carlos Espeste Prado, vereador progressista. Manutenção da pracinha ao lado da Brigada. Requerimento número 050 de 2025. São José do Norte, 2 de junho de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, requero que, depois de ouvido o douto e soberano plenário dessa Casa Legislativa, e uma vez que, obedecidos os trâmites legais e regimentais, seja encaminhada à senhora secretária de Obras a seguinte solicitação de serviço. Solicito, a pedido dos moradores, que seja feita uma manutenção na pracinha ao lado da Brigada Militar, devido à situação precária em que se encontra. Muitos pais têm se preocupado em levar as crianças para poderem brincar. Seguem fotos em anexo. Plenário Caetano José Travassos, 2 de junho de 2025. Luiz Carlos Espeste Prado, vereador progressista. Esgotado a ordem expediente, senhor presidente. Obrigado, vereador. Então, passamos agora para a ordem do dia. Requerimento 027 de 2025. Gabinete da vereadora Enília Lucas. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, a vereadora que abaixo subscreve, em conformidade com o texto regimental dessa Casa Legislativa, vem, através deste, solicitar a este Poder Legislativo, juntamente com o Poder Executivo e a Secretaria competente, que seja realizado um estudo de viabilidade para o aproveitamento do espaço localizado na frente do Polo Universitário, no bairro Comendador Carlos Santos. Justificativa. Trata-se de um espaço amplo, atualmente ocioso, que possui grande potencial para se transformar em um excelente local de lazer para a nossa comunidade nortense, com o aproveitamento das árvores já existentes, podendo instalar bancos, construir uma pista de caminhada e melhorar a iluminação do parque, garantindo mais segurança e conforto para quem frequenta. Atualmente, muitas pessoas precisam realizar suas atividades de caminhada na estrada da praia ou na BR-101, arriscando suas vidas, o que poderia ser evitado com uma estrutura adequada. Muitas pessoas já utilizam esses espaços para aproveitar as sombras da árvore durante o verão, mas ainda não há uma infraestrutura adequada para esse uso. Além disso, por estar em frente ao polo universitário, os próprios estudantes poderiam usufruir do local para leitura, estudo e convivência. Para os moradores do entorno, essa intervenção seria bastante benéfica, especialmente porque, atualmente, o espaço não oferece segurança suficiente à noite, devido à falta de iluminação adequada e à quantidade de árvores. Acreditamos que essa melhoria
valorizará ainda mais esse espaço, promovendo bem-estar, segurança e uma convivência mais harmoniosa para todos. Certo de contarmos com a atenção dessa Casa Legislativa e demais nobres colegas vereadores, reiteramos nossos protestos da mais elevada estima e consideração. São José do Norte, 30 de maio de 2025. Enília Lucas, vereadora, União Brasil. Com a palavra, a autora da matéria, a vereadora Enília Lucas. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, assistência, o Carlinhos, o Beto, o Suedi, a Dora Ilza. E a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo de suas casas. Eu já há algum tempo que eu estou para entrar com esse requerimento, porque eu trabalho ali, né, em frente àquele mato. E eu fico olhando aquele mato atirado ali e imaginando uma futura praça, bancos, os meus alunos do polo universitário sentados, estudando numa sombra, as pessoas que moram ao redor também, que no verão ficam sentados nas árvores, ali embaixo das árvores, se tiver um banquinho, se tiver também para o pessoal fazer caminhada. Eu acho assim, ó, que é um espaço que está ali sem utilidade. E ficaria tão bonito, com uma iluminação. À noite mesmo, o pessoal passa muito por ali e fica muito deserto e escuro, né? Trazia até uma segurança para as pessoas que moram ali ao redor. Então, eu vou pedir, né, que o Executivo olhe com carinho para aproveitar aquele espaço ali. Né? Acredito que eles vão dar essa olhada. E também, aproveitando, não fugindo da matéria, ontem, quando eu fui à tribuna, eu agradeci as máquinas que estavam lá no Divisa, e eu vou agradecer de novo, porque eu tenho um requerimento aqui, ó, que eu entrei no dia 3 de abril, e hoje eu já vi alguém nas redes sociais agradecendo, como se a pessoa tivesse feito. Então, assim, ó, depois aparece o pai da criança. Todo mundo quer ser o pai da criança, mas eu tenho aqui o requerimento que eu entrei solicitando as máquinas para arrumar lá, e os vereadores aqui também, acho que também já tinham feito esse pedido. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Passa a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Nedland. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, vereador Enília. Assistência aos ouvintes da Rádio Norte FM TV. Primeiramente, eu gostaria de saber, vereadora, se foi algum vereador daqui que nas redes sociais. Não. Tá, não foi então, nenhum vereador, porque não. de repente não. o vereador pode pensar... Não é nenhum colega. Que é alguém. E eu acho que é de grande importância esse requerimento da senhora, porque aquele pessoal de Divisa vem pedindo há muito tempo, e nós, como tivemos lá na primeiro encontro de pecuária, a gente viu que a situação estava muito... Parabenizar a senhora. Mas vou falar no seu requerimento. Esse requerimento é de grande importância, vereadora Enília. Eu, quando fui suplente de vereador, no lugar da vereadora Diva, a gente se deslocou até Porto Alegre e tivemos na Corsã. E o diretor da Corsã era o hoje deputado Marcos Vinícius, parece. E lá nós fizemos um requerimento e pedimos que aquela área fosse aproveitada, que fizesse uma pista em volta para as pessoas caminhar, uma pracinha, onde as pessoas podiam ter o seu lazer. Como não estava sendo ocupado, e aquela área agora é do município. Então, é de grande importância, e a gente está precisando, na cidade, de várias áreas para as pessoas tomar o seu chimarrão, umas áreas de lazer, que a gente, quando vai a Porto Alegre, vê lá na beira do rio, as pessoas naquela orla do Guaíba, coisa muito bonita. E nós temos precisando fazer isso aí. Como tem aqui, hoje entrou agora um requerimento do vereador Irandi, que é de grande importância, que a gente vai discutir na segunda-feira. Mas isto aqui é muito válido, vereadora. E a senhora está se preocupando com o lazer das pessoas. Isso é importante. E eu sempre digo, não importa quem faça, tenha que fazer e tenha que vir. Pode contar com o meu voto, vereador. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição, senhores vereadores.
Peço a palavra ao senhor presidente. Com a palavra o vereador Paulo Rubilar. Uma boa noite a todos, vereadora Enília, nobres colegas, presidente, aos trabalhadores da casa, aos nossos ouvintes, hoje vou falar no início, né? Estou aprendendo, aos pouquinhos a gente aprende, aos ouvintes da Rádio Norte e a todos aqueles, né, nossa assistência aqui que está nesse momento também prestigiando essa noite, esse encontro, mais uma sessão ordinária da Câmara. Vereadora, ontem quando eu li, né, no expediente, hoje relendo ele aqui na ordem do dia, eu viajo muito na leitura, né? Eu já vi essa praça acontecer também, assim como o vereador Nedinho disse, e a senhora, mais uma vez, com esse olhar, né, com esse olhar. Espero que o executivo, e isso já vem passando de vários executivos, não entendo por que ninguém conseguiu perceber isso, nenhuma gestão até agora, né, conseguiu perceber um olhar. Imagina o pôr do sol no verão, é lindo, porque ele fica exatamente naquele ponto ali, a valorização daquela área, né, valorizando, tem o Conselho Tutelar, tem a Brigada Militar, tem ali o polo universitário, e eu lembro uma vez, vereador, que a gente foi entrar com um pedido também, há muito tempo, como comunidade, para aproveitar aquela área, aí a resposta que nos era vai ser Casa Popular. Né? Tudo bem, a gente precisa, nós vamos procurar outras áreas. Tem um detalhe, comunidade nortense. Isso que a vereadora está solicitando, esse requerimento, isso é qualidade de vida, isso também é saúde. Porque, pelo incrível que pareça, tudo que a gente pede de melhor aqui, as pessoas só falam de hospital e de saúde. Mostra que a nossa sociedade está doente. Tá, mas qualidade de vida é isso, né? É prevenção, é dar condições para que a gente não precise estar ocupando os prontos de socorro, os SFs, porque a gente vai ter qualidade de vida, de caminhar, de passear, ter lazer, ter recreação, estar junto com a família. Isso é saúde também. As pessoas precisam entender e ampliar esse conceito de saúde. Então, parabéns, vereadora, pelo seu olhar mais uma vez, por esse cuidado. Eu já estou me vendo passear naquela praça ali, fazer essas caminhadas, né? Tem uma área, aproveitando que as pistas de skate ali, vai ter um parque completo de skate ali, e aproveita aquela área. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Irandir Rodrigues. Boa noite, senhores vereadores presidentes, os demais vereadores, a vereadora Emília, né, pelo seu trabalho significante, né, e os colegas que assistem pela TV Clube, né, pela Rádio Norte. Esse trabalho que a vereadora traz aqui, para nós aqui, para ser apreciado e aprovado, ele é importante sim. Ali temos o polo, né, e tem o mato de eucalipto ali, que nem se trata, né. E um lugar bonito que é um cruz onde vai para o bairro Carlos Santos, né. Ali, quem vem do bairro para o centro da cidade passa por ali, quem vai lá para o bairro Carlos Santos passa por ali também. E ali temos aquela pista de skate, né, perto ali também, né. Então, o seu trabalho ali é excelente. Eu acho que quem ganha é o povo do bairro Carlos Santo e nós também ganhamos. Que quando nós vamos fazer a visita no bairro, passemos por ali, se tiver bancos de aconchegos, no verão principalmente, aquele povo ali tomando seu chimarrão, né? Quando se fala em turismo, é um ponto turístico, na verdade, da nossa cidade. É um cartão postal. A gente aprova o seu trabalho e esperamos que nosso prefeito Neromar, né, faça esse trabalho o mais breve possível e que seja concluído. Meus parabéns, vereador. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Colega vereadora, quero te parabenizar por esse projeto, por esse requerimento, na verdade, né? Belíssimo. Eu acho que há uns 2 meses atrás eu falei aqui nessa casa de um projeto do BRDE, que era o Banco de Desenvolvimento Econômico do Estado, que ele largou um projeto para os municípios que foram atingidos pela enchente do ano passado, e através das parcerias que a gente tem lá no banco, eles me encaminharam o projeto para encaminhar para o executivo. E a gente até falou para o executivo, sugeriu que fosse feito lá uma praça ou uma área de lazer ou até uma pista de caminhada para as pessoas. E fiquei surpreso quando o executivo fez um projeto para um trapiche ali. Também é importante, né? Porque quando tem essas enchentes aqui em São José do Norte, a gente fica sem um cais para atracar uma lancha e as pessoas também ficam sem ter o transporte.
Mas esse projeto ele visa a revitalização de áreas porque foram atingidas pela enchente, e ali era um espaço bem legal para se fazer esse requerimento aqui que a senhora está pedindo. Então, espero que o Executivo busque de um outro lugar recursos para que seja feito aí esse pedido da senhora. Muito, muito bem. Depender aí da bancada do PSDB, a gente aprova e bate o martelo, como se diz. Não havendo mais quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão e os que discordam que se manifestem. Aprovado o requerimento 027 de 2025 da vereadora Enília Lucas. Gabinete do vereador Neguinho da Saúde, União Brasil. Requerimento número 026 de 2025. São José do Norte, 29 de maio de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor Josué Galtério Machado, presidente da Câmara de Vereadores de São José do Norte. Senhor presidente, o vereador que aí subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, com o amparo no que dispõe a Lei Orgânica Municipal e o regimento interno dessa Casa Legislativa, instalação de uma parada de ônibus, solicita uma instalação de uma parada, né? Tá. De ônibus na localidade de São Caetano, na altura do quilômetro 23, na descida para o campo Tamandaré. Justificativa. A presente solicitação visa atender aos inúmeros moradores e usuários de transporte público que diariamente utilizam o referido ponto, especialmente diante das frequentes chuvas e das baixas temperaturas que atingem a região. Atualmente, a inexistência de uma estrutura adequada de abrigo expõe os passageiros a intempéries, causando desconforto, riscos à saúde e inseguranças, principalmente para idosos, crianças e trabalhadores. Assim, a instalação de uma parada de ônibus nesse local é medida de grande importância social, que proporcionará mais conforto, dignidade e segurança aos munícipes, além de melhorar a acessibilidade e a organização do transporte coletivo. Na certeza de contarmos com a atenção e o pronto atendimento ao presente pleito, renovo protestos de elevada estima e distinta consideração. Respeitosamente, Paulo Roberto Bernardes, Neguinho da Saúde, vereador, União Brasil. Com a palavra, o autor da matéria, o vereador Neguinho da Saúde. Obrigado, presidente. Boa noite, presidente, demais vereadores, vereadora Enília, assistência, ouvintes da Rádio Norte e pessoal que nos assistem nos canais da Rádio Norte. Esse requerimento eu recebi o pedido através de um morador e uma moradora lá da comunidade. Está chegando o inverno e as crianças esperando o ônibus na beira da estrada, não tem nenhum abrigo, tem o frio, tem a chuva. E os moradores também, né, esperam o ônibus lá nessa beira da estrada, apanhando chuva, vento, frio. E ficaria melhor para eles, né, se tivesse essa parada. Pedimos para o Executivo que olhe com um pouco de carinho. O pessoal do interior necessita desse abrigo aí, por favor. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos Peixe Chula. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadora Enília, assistência, o pessoal que nos acompanha aqui pelo plenário e o pessoal que nos acompanha pela transmissão da rádio. Peço a palavra para dar os parabéns ao nobre colega e dizer que nesses últimos dias recebemos bastante, eu digo últimos dias, mas meses, né? Recebemos bastante pedidos de paradas, né? Uma vez que tivemos um verão muito rigoroso e, pelo que tudo indica e como se apresenta, teremos um inverno também muito rigoroso. E eu acho que o pedido do senhor é extremamente plausível. E queria informar também que ontem eu estive visitando a Secretaria de Trânsito e o pessoal que está instalando as paradas, né, já estava lá e parece que a primeira já foi instalada na Vila do Lauro, se eu não me engano. Então, espero que o pedido do senhor seja atendido, o pedido dos colegas também. Eu tenho os pedidos de umas quantas paradas aí, porque a nossa população precisa, os nossos alunos precisam, né, mais do que ninguém, as crianças que às vezes saem de manhã de casa,
que enfrentam os extremos, né, das diferenças de temperatura. Então, a parada talvez amenize um pouco e ajude, né? Então, somos pela aprovação e parabéns, colega. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Irandir Rodrigues. Senhor presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar, quero cumprimentar o vereador Neguinho por esse excelente trabalho. São Caetano, eu só quero, pela Estrada Real ou pela faixa, o colega está pedindo a parada de ônibus. Que é São Caetano, tem uma Estrada Real, que é a Estrada Velha, e tem a BR. Então tá, você é na frente do Campo Tamandaré, na Estrada Velha. Ali a gente conhece bem aquele setor ali. Tem muitas crianças ali que estudam, né, o vereador Neguinho, e necessita, sim, uma parada para os ônibus escolares, né? Não só os ônibus escolares, aquele povo nosso que mora ali, para se obrigar quando vão pegar um ônibus. Mas eu acho que a linha de ônibus passa pela faixa, não passa por ali. Mas ali é o escolar mesmo, né, Neguinho? Mas a gente aprova o seu trabalho e aqui já é preciso há muito tempo paradas de ônibus em São Caetano. O ano passado nós pedimos ali o Beco do Nilo, pela faixa. Ali tem crianças que estudam também. E tem as pessoas que não têm carro para vir à cidade, pega ônibus, que acho que vem de Mostarda Tavares, faz a linha, ou vai até o Estreito e vem à cidade e vai. Também seria cabível também, né? Uma outra na BR também. Além dessa que o colega está pedindo, quem sabe, né? Se o próprio prefeito já encaixa, uma na Campo Tamandaré e faça outra no Beco do Nilo ali, perto da Igreja Batista. A gente aprova o seu trabalho e meus parabéns, vereador. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Essa palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Nedilande. Conversando com o vereador Chacrinha, até parece que nós não estávamos todo dia juntos. Então. Mas quero dizer ao vereador Neguinho que, embora a gente é a favor ao seu requerimento, e dizer, vereador Neguinho, que coisa bonita que a Secretaria competente fizesse um estudo do início do município até o fim do município e fizesse umas paradas de ônibus padrão. Coisa bonita que nós vimos hoje quando entramos ali pela estrada de Capivari, de acrílico. Coisa muito bonita, eu acho que é simples. E fica padrão e vai solucionar os problemas das crianças, que é uma preocupação de todos, vereador. Das paradas, as pessoas chegam a pedir para a gente pedir as paradas, né? Mas acredito que o senhor será atendido, como o vereador Chula, como os outros que já pediram parada de ônibus, e que não é para vocês, vereador, não é para nós, é para a comunidade, é para aquelas pessoas que ali ficam no relento, em dia de chuva, como o senhor está citando, como o vereador Chula já citou. São crianças, e hoje a gente sabe que as doenças estão aí. E a gente se preocupa porque nós temos o representante da comunidade e nós temos aqui para pedir. Mas eu sempre digo para as pessoas que nós não temos o poder de executar. O senhor me permite uma parte? Claro, vereador. Obrigado, vereador. Para muitos, isso pode não significar nada, mas que seja um simples abrigo, mas para o inverno é de suma importância, ataca chuva, vento, para muitos aquilo ele faz muita diferença, não, né, vereador? Eu discordo do senhor que não seja um grande trabalho, é um grande trabalho. Os pequenos trabalhos se tornam os grandes trabalhos de mais necessidade aonde as pessoas vão usar. Isso. Está de parabéns, tanto o senhor como os outros que pediram parada de ônibus. E a gente está aqui para ajudar, para dizer que o voto é favorável e que o governo olhe com carinho, porque não é para o vereador Neguinho, é para a comunidade São Caetano, para as outras comunidades. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Luiz Lemos Chacrinha. Que nem a gente tem falado, vereador Neguinho, lá atrás, essas paradas de ônibus aí, a gente nem precisaria estar fazendo o requerimento, né, colegas vereadores? Isso aí, cada ponto estratégico de parada de ônibus, e tanto escolar como os ônibus da linha, o município, o executivo, já teria que ter
as paradas de ônibus já tudo programada, tudo certo, para atender bem o nosso povo do interior, tanto da 5ª secção da Barra ao Capão da Areia, onde cruza os ônibus circular e os ônibus escolar. Então, aprovado. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Não havendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão e os que discordam que se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 026 de 2025 do vereador Paulo Roberto Bernardes. Gabinete Parlamentar do vereador Luiz Antônio de Lemos, PSDB. Requerimento 012 de 2025. São José do Norte, 2 de junho de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, pela condição de vereador desta colenda Casa Legislativa, de acordo com os termos regimentais, venho por meio deste requerer ao prefeito municipal que, através da secretaria competente, que seja feita uma limpeza de lixos e entulhos na Avenida Perimetral, da BR-101 até o final da Avenida Perimetral. Justificativa. A solicitação prende-se ao fato deste vereador ter recebido inúmeras reclamações e pedidos de moradores, o que está prejudicando a segurança dos pedestres e motoristas, além de comprometer a saúde pública. Atenciosamente, Luiz Antônio de Lemos, vereador PSDB. Com a palavra, o autor da matéria, o vereador Luiz Lemos. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, a vereadora Enília, assistência, a todos que nos assistem aí pelos canais da FM, digitais. Ali, nós já fizemos um requerimento ali pedindo o planeamento daquela estrada onde fomos atendidos e ficou muito bom, porque fazia anos que não passava uma máquina ali e ficou bom. E falta ainda uma limpeza nas valas e tem muito entulho ali, vereador. Muito lixo, muito entulho, o pessoal botando ali. Então, eu que passo, o pessoal que passa vai para o seu Toninho, ou sai para lá, passa a perimetral e sai lá no matador para a estrada da praia, a gente tem muito lixo ali jogado ali, muito entulho. Então, seria bem necessário fazer uma limpeza ali, porque aonde passa muita gente, tem muito acesso, essa perimetral, ainda mais agora com o planeamento que fizeram, que ficou muito bom. Então, eu peço que esse requerimento seja atendido aí pelo Executivo e aprovado por essa Casa. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Eu, então, pode? Com a palavra, então, o vereador Chula. Obrigado, senhor presidente. Agora ganhei do BIM, fui mais ligeiro aqui, ligar o botão, né? Só para contribuir com o trabalho de Vossa Excelência, vereador Chacrinha, que é de extrema importância, e eu acho que muito além da gente fazer a limpeza ali, senhor presidente, não só na perimetral, mas também em vários outros pontos da nossa cidade, onde a gente tem constantemente o descarte irregular de lixo, e isso não é de hoje nem de ontem, isso faz muito tempo, ali no Beco do Lixão, próximo da minha casa, ali próximo da casa do ex-vereador Xande, o pessoal joga lixo na via, no beco. E a gente precisa começar a acabar com essa cultura e, sem fugir da matéria, né, a gente não consegue colocar um guarda em cada ponto, mas a gente consegue colocar uma câmera que fiscalize, que identifique quem está descartando esse lixo de forma irregular. Hoje a gente tem aquele espaço lá na BR-101 que é próprio para isso, mas enquanto a gente não começar a mexer no bolso e de certa forma punir quem está descartando esse lixo de forma irregular, a gente vai ficar nesse ciclo aqui, nós pedindo para que a prefeitura limpe, a prefeitura demora 3, 4, 5, 10 meses para ir lá limpar, logo adiante o pessoal vai lá e joga o lixo de novo no lugar errado. Então, acho que além de limpar, que é de extrema importância, a gente precisa começar a pensar também em formas de barrar esse descarte irregular de lixo. Parabéns só pela aprovação, colega. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Nedilande. Eu nem ia manifestar, mas o vereador Chula falou uma coisa importante. Os domingos, eu saio caminhando pela cidade, porque gosto de ver alguma coisa que está errado. O requerimento do vereador Chacrinha é de grande importância. E a gente vê muito entulhos na rua, vereador Chula. As pessoas botando, até prejudicando o trânsito. Eu não sei qual é o critério que a prefeitura está usando para retirar esses entulhos da rua. Mas é só a gente dar uma caminhada e a gente está falando a verdade, porque nós caminhamos, nós somos representantes da comunidade, e a gente vê um monte de entulho, e como o senhor diz, as pessoas, às vezes, o executivo limpa e as pessoas jogam de novo. Como está ali o beco da servidão, ali já limparam e vai lá ver a situação que está. É como o senhor diz, tem que botar câmara, ou se não, fiscalização do governo em fiscalizar algum fiscal, porque depois que doer no bolso, aí as pessoas vão começar a se educar. Eu não quero dizer que estou chamando alguém de mal educado, mas nós temos que ter cultura, nós temos que fazer a coisa certa, porque cobram um tanto, o executivo às vezes fazem, e às vezes as pessoas jogam de novo. Mas nós temos que ver sobre a firma que está arrecadando esses entulhos, se estão pagando o entulho, ou a firma está tendo dificuldade para tirar da via pública, que vamos e viemos, mas nós temos ficando com uma cidade abandonada e suja, porque só quem anda para ver. Agora mesmo eu caí num buraco ali na sua rua que me apavorei. Não quebrou a roda da caminhoneta porque nós tivemos sorte. É o tipo de coisa que a gente não pode, mas está de parabéns, vereador Chacrinha, tem o voto do MDB e é de grande importância porque o senhor está vendo o de melhor para a comunidade. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulo Rubilar. Vereador Chacrinha, quero te parabenizar e, ao mesmo tempo, reforçar o que o vereador Chula disse e o que o vereador Nedinho também falou. Nós, como vereadores, a gente está sempre fazendo o pedido que a população pede para nós, para a gente cobrar do executivo. Mas a população tem que fazer a parte dela também. Ontem eu ainda coloquei sobre a questão do desenvolvimento sustentável. Quando a gente fala de sustentabilidade, não é mais admissível a gente perder tanto tempo de estar pedindo para fazer uma limpeza que eu posso evitar. Eu, como cidadão, então a gente tem que estar pedindo e esse trabalho que a prefeitura vai fazer, ou deslocar alguma equipe para fazer, poderia estar fazendo outra coisa, para um benefício muito melhor para nós. Então, a população tem que fazer a parte dela também, como foi colocado aqui pelos nobres colegas. Nós, como vereadores, nós somos fiscais do povo para isso também. Para a gente poder dar o exemplo, para a gente não ficar perdendo tempo de estar exigindo aquilo que não tem mais necessidade. Até porque foi construído na BR-101, ali perto da madeireira, um coletador de entulhos, de lixo, está lá, tem que ser usado isso. E as pessoas têm que começar a se dar por conta que cuidar da cidade não é só responsabilidade do poder público, é de cada um de nós. É de cada um, como disse o Nedinho, não adianta. Hoje eu vinha da praia, eu moro na praia, e vi de fato desculpa, senhor presidente, eu fugi só um pouquinho aqui, mas com a limpeza aqui. E de manhã cedo já um saco de lixo rasgado no meio da estrada, ali perto do antigo Campo Caturrita, e eu vou ser bem sincero, não foi o povo que fez aquilo, porque o povo não ia sair, a comunidade simples, do bairro, lá da vila, não ia sair para largar um saco de lixo lá. É quem tinha um carro que se deslocou e largou no meio do caminho. Então, aí isso que o vereador diz, é a questão de vigiar, de a gente pensar em ter um acompanhamento com câmeras na cidade para a gente pegar e começar a fazer esse tipo infelizmente, de um controle mais rigoroso para as pessoas aprenderem com isso. Uma campanha, vereador, parabéns, mas que a gente, em vez de estar pedindo para fazer a limpeza, que a gente peça para melhorar cada vez mais aquilo que a gente já tem. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Irandir Rodrigues. Peço a palavra para reforçar o trabalho do meu amigo Chacrinha, o pedido da limpeza daquelas valas ali, da Avenida Parlamentar ali, Começa no rumo do CTG, passa pelo cemitério novo ali, e vai embora.
E acho que, se eu não me engano, essa vala vai até, passa pela frente do PTG, né? São Toninho, né? E liga cá na BR. Eu andei passando por ali umas vezes, Chacrinha, e vi ali sacos de lixo, sofá jogado na vala ali. E o seu trabalho é importante porque eu acho que ali o trânsito não é muito, né? Mas, na verdade, tem gente que pega os seus lixos e joga ali. Então, na verdade, seria bom, né? O nosso povo, da nossa cidade, da nossa redondeza, né? Que não jogasse lixo nas valas, né? Porque é um trabalho que a gente traz nessa casa aqui, vem pedindo, vem reivindicando, né? E às vezes o trabalho não é contemplado. E aí tem gente que diz que os vereadores não fazem o trabalho. Nós fizemos sim. Quem executa o trabalho é o prefeito, né? A Secretaria de Obra. Mas a gente pediu a palavra para contemplar o teu trabalho, né? Fortalecer mais. Esperemos que a Secretaria de Obra faça esse trabalho o mais breve possível. Desci 2 ou 3 vezes para ali e contemplei sim. Lixo, saía da BR, passava cá pela frente do seu Antoninho ali o matador, o seu Macuca, se não me engano, né? E ligava na BR. Então esperamos que seja concluído sim, vereador Chacrinha. Excelente trabalho, meus parabéns. Obrigado, vereador. A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Vereador Luiz Lemos, para contribuir com o seu requerimento. É um requerimento que vem com bastante pertinência, porque quando a gente entra ali naquela perimetral pela rota ali, seguida ao cemitério, logo em seguida já tem um monte de entulho ali. Isso não é de agora, já é de anos que o povo vem largando coisas, entulhos ali. E a nossa cultura, ela é uma cultura diferenciada, né? Porque a gente vai em outras cidades, a gente não vê essas coisas tão absurdas que igual a gente vê aqui na nossa cidade. Há pouco tempo atrás eu estava passando ali por trás do CAI, que ali tem uns boxes ali que a prefeitura fez para largar os entulhos, e tinha uma carroça ali largando os entulhos fora, no lado. Então, as coisas estão na frente das pessoas e as pessoas não querem fazer, e depois elas vão para a rede social, às vezes, as próprias pessoas que largaram o lixo, elas vão para a rede social reclamar que a cidade está suja. Então, a gente tem, com todo respeito, a gente tem que ter mais zelo, né? Porque a cidade não é minha, não é do prefeito, não é dos vereadores, a cidade é de todos nós. E quando a gente quer receber alguém de fora, eu sinceramente fico até com vergonha de levar alguns assessores de deputados que vêm até a nossa cidade. Quando a gente vai circular aí por certas ruas, eu tenho até vergonha de passar com eles, porque a coisa não é boa. Então, vereador, é de grande importância esse teu requerimento. Vamos esperar que a prefeitura atenda uma demanda que poderia não, igual o vereador Binho falou, que poderia estar fazendo outro trabalho, mas não, está gastando tempo lá com uma coisa que não precisava. Isso só depende de mim, depende de nós e depende de cada um dos cidadãos nortenses. Não havendo mais quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, e os que discordam, que se manifestem. Aprovado o requerimento 012 de 2025, do vereador Luiz Lemos. Esgotado a ordem do dia, senhor presidente. Obrigado, vereador. Não havendo mais matérias a ser discutidas, então passamos para as explicações pessoais. Senhor presidente, por uma questão de ordem, eu peço licença para me retirar, não farei uso das explicações pessoais hoje. Pois não, vereador, está liberado. Obrigado. Boa noite a todos. Senhor presidente, eu também peço licença para me retirar. Pois não, vereadora. Obrigada. Então, seguimos aqui. Uma questão de ordem, senhor presidente. Sim, peço licença, com a sua aprovação, não farei uso da palavra. Pois não, vereador. Obrigado. Está liberado, então. Então, seguimos aqui com a ordem, com as explicações pessoais do vereador Luiz Lemos. 15 minutos, vereador. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, todos que nos assistem pelos canais da Rádio FM e a TV Clube, desde a 5ª secção da Barra ao Capão da Areia,
Hoje nós chegamos de viagem, eu e o vereador Nedinho, onde fomos a Porto Alegre, a pedido do deputado, para tratar sobre emendas para nossos munícipes, nossos rodeios, nossa saúde. E depois participemos também de uma audiência, onde estava também o presente, né, o prefeito Neromar. Mas depois até o vereador Nedinho vai falar melhor sobre, porque ele conseguiu emendas aí para o município. Também quero agradecer aí a secretária que me chamou essa semana e fez a limpeza, que eu fazia um mês e uma semana que eu tinha feito um requerimento pedindo no Beco do Retiro, planeamento também que eu pedi, e a limpeza que foi feita. Então também o cara cobra, mas também tem que agradecer. E agradecendo também, tem que pedir o fechamento, porque se não fechar, o pessoal vai botar lixo de novo no mesmo local, porque já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez. Sempre acontece. Mas a gente está sempre pedindo, né? Sempre em cima. Mas também queremos falar um pouco aí dos nossos pecuaristas, do nosso povo do rodeio, porque esse mês de junho é o mês que encerra a relação do rebanho animal. Então, até dia 30 de junho, encerra. Então, tem que pedir o pessoal que não fez a declaração ainda, que está inadimplente, que nem diz, tanto o pessoal dos equinos como dos bovinos, para chegar na inspetoria e fazer a sua declaração, que é muito importante, tá com a sua ficha em dia, para não trancar as fichas, senão eles vão trancar. E aí isso é muito importante. Então eu peço a todos os meus amigos aí pecuaristas, pessoal do rodeio aí que não fez a declaração, que faça a sua declaração anual, para não trancar e não haver problema mais tarde quando quererem fazer e tirar uma GTA, tanto dos seus equinos como dos seus bovinos. E é muito importante essa parte estar pronta, feita. Quero dar uma boa noite a todos aí, um abraço a todos, e dizer que temos trabalhando firme aí, e o gabinete do vereador Luiz Lemos Chacrinha está funcionando sempre de portas abertas aqui, esperando para novas demandas. Obrigado e boa noite. Obrigado, vereador. Com as explicações pessoais, o vereador Nedland. 15 minutos, vereador. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores, assistência aos ouvintes da Rádio Norte FM e TV Clube. Começar pela noite de hoje, né, a viagem que nós fizemos a Porto Alegre, a convite do secretário da Agricultura, Edvígio, do MDB, que nos convidou para o ato que ia ter lá na secretaria. E lá nós fomos, eu, o vereador Chacrinha, o prefeito Neromar, o ex-vereador Alexandre, assessor parlamentar da casa, que nos trouxe muita contribuição, onde nós tivemos notas de repartição. E lá foi assinado, vereador Irandi, que é de grande importância, o senhor representa essa classe dos pescadores, foi assinado um convênio, talvez foi feito na administração do presidente e ex-secretário da Agricultura,
Josué Machado. Mas o vereador, estou citando o vereador Irandi, porque é que tem mais proximidade com o pescador. E esse convênio vai vir em benefício dos pescadores de São José do Norte, através da Secretaria da Agricultura. E nós fiquemos muito faceiros, vereador Binho, porque o secretário Edvige, no pronunciamento dele, conversando com nós depois, disse que estão fazendo uma comissão de grande importância para os agricultores de todo o estado do Rio Grande do Sul, não é só de São José do Norte. A presidente da FAMUS, muito gentil, educada, conversemos, e eles botaram ali a situação dos agricultores, não só de São José do Norte, mas fazendo um projeto que vai ser rodado lá na Câmara dos Deputados. Eles irão a Brasília, e talvez o que eles querem, essa comissão, é que beneficie todos os agricultores que façam, mas ele irá nas mídias quando tiver tudo e vai fazer o pronunciamento e dizer se deu ou se não deu. Mas nós saímos de lá da Secretaria da Agricultura muito satisfeitos. E acompanhado do prefeito Neromar, que nós podemos divergir, mas nós botemos acima de tudo os interesses de São José do Norte. E lá nós assumiu o prefeito de Montenegro, muito gente boa, educado, e nos disse abertamente para o vereador Nedim, o que o secretário mandou eu fazer para Vossa Excelência, as portas estão abertas, porque o senhor é do MDB e é muito chegado ao secretário. E o secretário disse que era para dar atenção toda ao prefeito Neromar, ao vereador Chacrinha, ao vereador Nedinho e a São José do Norte. Porque já estavam, vereador Paulo Rubilar, já estavam até fazendo um programa para reaver as máquinas que o Estado tinha cedido para o município, porque o município se esqueceu já do governo da ex-prefeita Fá, de mandar os ofícios para a secretaria, como a secretaria pediu. Mas, através do secretário, ele nos prorrogou os dados, os prazos dessa máquina, para ficar aqui no município por mais 1 ano e 2 anos. E o prefeito Neromar, muito atencioso, o que o diretor disse para ele fazer, ele deu um e-mail e ele já tomou as providências para essas máquinas ficar. E tivemos promessas, nós não podemos dizer que vai acontecer, mas tivemos promessa de mais uma máquina reta escavadeira que nós tivemos lá, hidráulica, nós tivemos eu, o presidente e o vereador Chacrinha. Ele pediu as fotos, não sabia que nós tínhamos, repassemos as fotos para o diretor conversou com o prefeito Neromar, e até o prefeito queria que fosse o meu e-mail. Eu disse, não, vai o seu e-mail, que é muito melhor, prefeito, que aí já faz direto. E ele já mandou o prefeito fazer um ofício para pedir mais essa máquina e mais um carro que nós vimos lá, que foi o vereador Chacrinha, que pediu esse carro para a Secretaria de Turismo. E nós vimos até o carro lá. O vereador Chacrinha tem um olho clínico e disse, este está bom para nós levar para lá. Então, a gente está fazendo um relato da nossa viagem, porque as pessoas dizem que o vereador ganha muito bem, mas nós saímos ontem, aqui eu deixei a minha filha que estava de aniversário, saímos 11 horas da noite, chegamos 3 horas, eu acho, em Porto Alegre, né, vereador Chacrinha? Dormimos umas 3 horas, levantemos e saímos para o evento que nós fomos convidados por ser do PMDB e o secretário ser nosso, e um evento muito bom e muito produtivo, que beneficiou vários municípios do estado do Rio Grande do Sul. E depois nós se dirigimos até o escritório do deputado Marcos Bialchi, esse grande deputado que realiza muita coisa para o São José do Norte. E foi entregue ao prefeito mais R$500 mil para fazer infraestrutura. Foi entregue pela chefe de gabinete e futura deputada estadual, Cris
de grande importância e se preocupa muito com São José do Norte, porque nós temos uma parceria. Essa parceria está dando fruto para São José do Norte. E nós fizemos uma política séria, uma política só quando as coisas se realizam, nós viemos aqui. E quem quiser ver, está aqui o ofício da emenda, R$500 mil, está aqui, e a Cris ainda disse, eu estou sem óculos, mas vamos ver. Ao cumprimentar cordialmente, tenho a satisfação de informar que indiquei a este município como beneficiário dos recursos financeiros no valor de R$500 mil para a cidade de São José do Norte, através do nosso vereador, pessoas que nós temos grande estima e que nós temos uma consideração muito grande por esse vereador, pela dedicação que ele tem ao seu município. E nós não poderíamos deixar o vereador, esse pedido que o vereador fez, mais um pedido de R$500 mil. Eu só tenho que agradecer a equipe do deputado Marcos Bialchi, que não é mais candidato, o deputado Marcos Bialchi está encerrando a sua carreira, mas não deixa de beneficiar São José do Norte. Nós, já nesse mandato, trouxemos 1 milhão, trouxemos 50 casas populares, um carro que vai chegar para a Guarda Municipal e mais esse carro que nós pedimos, que nós não vamos aqui afirmar. O diretor foi bem claro, vamos fazer a coisa certa, mas vai dar certo. Que bom que dê certo, porque não foi eu, o vereador Chacrinha, ou o ex-vereador Alexandre, ou o prefeito Neromar, mas nós acompanhamos o prefeito em todas as audiências, porque eu sempre digo, podemos ter divergências, podemos chegar aqui e criticar o prefeito, mas nós temos que pensar, acima de tudo, que o nosso maior interesse é beneficiar a comunidade de São José do Norte. E nós queremos isso e vamos continuar fazendo esse trabalho que nós viemos fazer. Tivemos também no gabinete do presidente do MDB e deputado Zanchini, e lá nós pedimos, porque as pessoas me chamam, vereador, o senhor é muito pedição. Não é pedição, estou pedindo para a minha comunidade. E lá pedimos um carro para a Secretaria da Saúde. E o secretário, o presidente do MDB e deputado estadual, Zanchini, pegou e me disse, vereador, o senhor pode ficar tranquilo, porque embora o senhor não trabalhou para mim, mas a consideração que eu tenho com o senhor, e eu sei que o senhor é um cara de luta, acima de tudo pensa nos interesses da sua comunidade, nunca veio pedir nada em seu benefício. E nós entreguemos o ofício e queremos parabenizar o Léo, não sei quem, se algum conhece o Léo. O Léo é o encarregado da frota da saúde, uma pessoa super interessada, responsável, e o Léo me levou esse requerimento, foi ontem, antes de nós vir para a Câmara, ele levou e pedindo, e fez muito, muito bem o pedido, bem argumentado, dizendo as dificuldades da Secretaria da Saúde, e nós entreguemos um também para chefe de gabinete, Cris, que é chefe de gabinete, é a que manda lá no deputado. E a Cris disse, não, pode ficar tranquilo, vereador, que eu irei fazer todos os esforços para nós adquirir esse carro para a saúde, porque é de grande importância, é um carro que está deslocando as pessoas até Porto Alegre, ou até outra referência da saúde, e como o rapaz relatou, está sucateada a frota da saúde. E nós temos que se preocupar, porque saúde não bate na porta para a gente adoecer. Saúde, temos que dar prioridade para a saúde e dar uma saúde de qualidade. E lá também relatou, conversei com o prefeito Neromar, fiquei muito, muito preocupado, vereador Binho, porque o prefeito me disse, Nedim, vereador Nedim, nós temos um maquinário todo ali no hospital, mas nós não podemos usar, porque nós não temos um convênio ainda com a nova administração do hospital. E aí,
Quem sofre com isto é a nossa comunidade, porque temos aparelhagem de primeiro mundo e não temos conseguindo usar, as pessoas precisando de usar. Mas falei para o prefeito e ainda perguntei: prefeito, quando é que o senhor vai fazer uma reforma administrativa? E ele me disse: em breve eu irei fazer. Eu digo: prefeito, tem que fazer para nós ajustar as coisas, para a gente poder fazer o município andar. Mas vi o prefeito lá na reunião com o deputado se queixando muito da arrecadação do município, que não tem como fazer nada, que não tem, só tem através dos vereadores quando arruma a emenda, que a arrecadação do município caiu drasticamente, ele estava dizendo, e eu fiquei muito preocupado, vereador Binho, porque ele disse que não tem dinheiro para fazer nada. E isso nos preocupa, porque o município, se não tiver condições de investir, ele não vai trazer benefício à nossa comunidade. Mas esperemos, e eu acredito ainda que o vereador Neromar, o vereador, ex-vice-prefeito e prefeito hoje da cidade, que muita gente pode dizer que ele não tinha condição de ser prefeito, eu discordo. Acho que tem sim, só que ele tem que pegar as rédeas da carruagem. Se ele não pegar as rédeas da carruagem, não vai adiantar nada. Então, nós temos aqui para colaborar. Se tiver que criticar, nós vamos continuar criticando, mas que as coisas melhorem. Eu tinha relatório da lanchinha ambulância, dos 8 anos que foi gasta, e irei me pronunciar no outro sessão, que será segunda-feira, que eu não tenho. Eu sou um vereador que eu não tenho nem a chave do meu gabinete, que é onde fica. E aí não ia ter tempo mesmo, mas tinha que falar uma resposta que ontem o vereador Chula falou aqui, e eu estou de pleno acordo com ele. Resposta que estão nos mandando, não era nem para mandar, vereador, o presidente dessa casa. Eu não pedi um recalçamento, a recuperação da Luiz Galtério. Eu pedi que tapasse os buracos do lado direito. E a futura candidata a deputada e secretária de obras mandou me dizer que não tem dinheiro, que não pode fazer. Mas não precisa de dinheiro, é mandar uma equipe de 2 homens e tapar os buracos que tem. É só isto. Nós não temos pedido nada mais que isto. Mas as respostas vêm cada vez piores. E o povo nos cobra. E a gente fica revoltado. E aí, ontem eu vi o desabafo aqui do vereador Chula e falou a verdade. Porque faz tanto requerimento, quer que as coisas aconteçam e não acontece. E aí o povo nos cobra, presidente, como cobra da Vossa Excelência. E nós vamos continuar na mesma linha de fazer política com responsabilidade, fazer política com verdade e não com mentira, fazer política que as pessoas possam confiar em nós. Meu amigo Betinho, lá da localidade do Passinho, mas mora em São José do Norte, e sabe, o senhor é dos antigos. Antigamente era muito mais difícil e as coisas aconteciam. Hoje são mais fáceis e não estão acontecendo. E as pessoas vão nos cobrar, irão nos cobrar sempre. O vereador Binho diz aqui, porque eles não querem nem saber, eles querem que as coisas aconteçam, e acho que o vereador tem a obrigação de fazer. Nós temos a obrigação de pedir. Agora, quem tem que executar é o governo, que fique bem claro. Eu vou ter que terminar, tinha muito mais, eu estava empolgado para falar, mas acabou meus 15 minutos, vamos deixar, tinha mais assunto, mas nós viemos faceiro de Porto Alegre, vereador Chacrinha, porque fizemos a nossa parte, não fomos lá gastar dinheiro à toa, trouxemos resultado para o município, isso que é importante, não perdemos 3 máquinas que nós podíamos ter perdido, e agradeço ao secretário Edvígio, agradeço, além de ser secretário, é meu amigo, parabéns, e nós temos as portas abertas lá na Secretaria da Agricultura, meu presidente e secretário da Agricultura, e os pescadores que vão ganhar num trabalho que vocês fizeram. Não foi o Nedinho, não foi o Binho, foi vocês que tanto luto
pelaquela classe de pescador, e o senhor fez uma boa gestão na Secretaria da Agricultura. As pessoas às vezes querem levar os méritos, mas o senhor fez uma grande administração na Secretaria. O meu muito obrigado e que Deus nos proteja. E convido a comunidade amanhã a fazer parte, dia 5, da audiência pública, que será muito importante, que é a hora de cobrar das pessoas que virão, e virá uma grande camada de autoridades aqui na audiência pública. Metropan já confirmou, o governo do estado já confirmou, várias pessoas, e isso será de grande importância, e nós podemos cobrar dessas pessoas que têm o poder de resolver essa travessia. Uma boa noite a todos e que Deus nos proteja. Obrigado, vereador. Seguimos agora com as explicações pessoais com o vereador Paulo Rubilar. 15 minutos, vereador. Mais uma vez, uma boa noite a todos, aos ouvintes da Rádio Norte, da TV Clube, assistência aos nobres vereadores aqui, que ainda permanece aqui, vereador Hildo, vereador Irandi, vereador Josué, vereador Nedinho, vereador Chacrinha. E vou começar num primeiro momento, né, deixar transparecer um pouco da felicidade pela notícia que a gente teve hoje. O nosso companheiro, nosso ex-candidato a prefeito em 2024, né, nosso querido Luiz Galtério, hoje acaba assumindo na Prefeitura de Rio Grande a Secretaria de Pesca do município de Rio Grande. Pasta essa que ele se identifica muito, porque durante toda a campanha ele sempre falou muito sobre a preocupação de como deveria ser tratada o setor da pesca, de ter, né, essa secretaria à parte aqui em São José do Norte para cuidar da pesca. Então hoje, parabéns Luiz, parabéns William. Tenho certeza que a prefeita Darlene, nessa escolha, teve aquele critério básico, né, do teu trabalho, da tua dedicação, por seres um ambientalista, por ter a coerência daquilo que tu está buscando. Então, fico muito feliz e compartilho com os nobres colegas aqui, a comunidade nortense, que o nosso vereador Luiz, ex-vereador Luiz e ex-candidato a prefeito em 2024, assume, então, essa pasta em Rio Grande e, sem dúvida, né, Irandi, São José do Norte também, em parte, está representado também, né, pelas lutas, pelas causas que ele tem construído junto com os vereadores. Parabéns, meu caro companheiro de muita jornada. Fico feliz, Nedinho, fico muito feliz, né, com toda essa tua caminhada junto com o Chacrinha, de trazer para nós aqui essas conquistas, né, presidente? E é isso que a gente tem que continuar indo buscar. São lutas para atender as demandas. E aí eu fiquei preocupado quando tu disseste, né, que o maquinário do Estado quase que vai para o Estado de novo por falta de documentos que o município não entregou, né? Exato, aí eu fico já para devolução do equipamento, coisa que faz falta, a gente vive reclamando da falta de equipamento, aí está à disposição e a gente vai entregar assim. Então aí é complicado, a gente tem que rever essas questões, o que está acontecendo, não é nem dessa gestão, foi da gestão passada, embora o prefeito hoje era o vice, né, do governo, mas tudo bem, que bom, parabéns por terem conseguido resgatar isso. O prefeito estava junto, porque eu estava ao seu lado quando o senhor ligou para ele outro dia de manhã, na segunda-feira de manhã, né, dizendo para ele, e ele prontamente, não, vamos sim, tá? E ele foi com o senhor, com vocês lá, fazer essa conquista. Parabéns, e é importante isso, é olhar a comunidade nortense, E eu fico aí olhando a comunidade nortense, quando o vereador fala na questão da saúde, que é lamentável a maneira que a saúde em São José do Norte está sendo tratada. Tá? A gente ouve diariamente, acredito que os nobres colegas também, diariamente as pessoas reclamando, as pessoas pedindo, as pessoas implorando um atendimento de qualidade. São questões que não tem, que não chega. Aí, como disse o vereador, o prefeito reclama que não tem recurso. Me desculpa, mas foi feito um plano de orçamento do município e o prefeito deveria ter conhecimento. Qual era a realidade do município, né? Passou por essa casa,
foi aprovado, né, vereador, o ano passado, em 2024, o plano plurianual, né, de investimentos do município. Então, eu, como gestor, eu tenho que saber. Existe uma projeção, eu não posso dizer que eu não sei, e eu não posso aceitar como desculpa que eu não tenho dinheiro. Tá? E não fazer nada. Então, parem um pouquinho. Tá? Mais uma vez, a Casa Legislativa está aqui para a gente sentar junto e conversar, e o que nós temos que fazer juntos com o prefeito para resolver essa questão. Tá? A gente sabe disso, que é difícil, mas a gente precisa, né, ser parceiro do prefeito. Então o prefeito senta com a gente, vamos conversar, ou chama a gente lá, sei lá. Hoje nós não temos ainda, né, presidente, uma sala que a gente possa receber as autoridades aqui e conversar. Ainda não temos, mas o prefeito chamar os 9 vereadores, né, todos nós aqui, hoje somos 6 aqui, mas os 3 que não estão, chamar os 9 e conversar e colocar na mesa, olha o que está acontecendo, o que a gente, para a gente não ficar cobrando algo que o prefeito não possa fazer. Né? Não basta dizer que eu não tenho. Tá? Então, por que eu não tenho? Tá? Embora a matemática das finanças públicas ela acontece de uma outra forma. Tá? A arrecadação está caindo, mas o reflexo não é agora. Para agora nós ainda temos. Essa falta, se está sentindo problema agora, vai ser problema mais sério daqui a 2 anos, 2026, 2027, aí que a coisa vai pegar. Tá? Então, a gente tem prefeito. Prefeito, com todo o respeito, né, convide a gente para sentar, passar uma tarde com o senhor aí, com seus secretários, né, e a gente conversar e ver o que está acontecendo, de que maneira, para ficar bem claro, para a gente até não exigir do senhor coisa que não tem condições, porque está faltando alguma coisa. Mas tem coisa que dá para ser feita. Lá em casa é assim, em todas as nossas casas. Às vezes a gente não tem dinheiro, mas a gente dá um jeito. Tem como resolver alguma coisa e outra. Tá? Tem coisas que precisam continuar andando. E a gestão pública é isso. Né, gestionar um município é como cuidar, né, dos bens que a gente tem. Aí algumas vezes a coisa fica complicada, a gente sabe, tem que apertar o cerco, tem que apertar, se não dá, mas se a gente estiver junto, eu tenho certeza que todos nós aqui jamais vamos exigir alguma coisa do executivo que a gente tem consciência de que de fato não é possível naquele momento. Vamos ter até argumento para dizer para a sociedade, e acredito que a sociedade vai entender, mas só dizer que eu não tenho dinheiro e não dizer por que eu não tenho, a mim não serve. Bom, vou ser mais curto hoje, mas agora eu quero encerrar com o último convite que o vereador Nedinho fez, que também foi um trabalho que o vereador nos chamou a atenção aqui, porque a GERG estava querendo fazer uma audiência pública online. Lembra que foi pedido, foi feito um documento, mandado para essa casa, e a gente logo em seguida, ele assim, não podemos deixar, vamos pedir ela presencial. Reuniu todos os vereadores, todos nós assinamos um pedido para que essa audiência acontecesse presencialmente. Aí foi feita uma comissão que foi até Porto Alegre, junto à GERGS, Metroplan, se reuniram lá com deputados, com os representantes da GERGS e da Metroplan, e conseguiram trazer então para o dia 5, essa audiência pública aqui na nossa casa. Ou seja, comunidade nortense. Como usuário do transporte aquaviário, eu já cansei de fazer reclamações para o 0800 das GERGS, e o que eles alegam? Que é muito baixo o índice de reclamação dos usuários desse transporte. Então eles não estão sabendo dos problemas que a gente enfrenta. Não adianta a comunidade ficar cobrando do vereador, ficar cobrando do prefeito, porque a regulação desse transporte não depende do prefeito municipal de São José do Norte, nem da prefeita de Rio Grande. Não depende dos vereadores de Rio Grande, nem dos vereadores de São José do Norte, é do Estado, Existe um órgão regulador, né, que é a GERGS e a Metroplan. E eles alegam que a gente não reclama. É muito baixo, tem um relatório da GERGS que é 4% de reclamação, é muito baixo, então eles não estão nem aí para a gente. Vou ser bem sincero, desculpa a expressão. Porque ninguém reclama, a gente fica reclamando entre a gente, tá? E não procura os meios que realmente necessita. Então, dia 5, na quinta-feira, às 5 horas da tarde, ou às 17 horas, aqui na Câmara de Vereadores de São José do Norte, é fundamental a presença da comunidade nortense, porque vocês terão a oportunidade de questionar, de conversar com as autoridades, com as pessoas que lidam diretamente com o transporte aquaviário,
Como disse o vereador Nedinho, autoridades já estão confirmadas, né? Vai ter representante do Estado, deputados aqui e os representantes da Jergs. Esse é o momento de vocês, comunidade, que vão e vêm todos os dias. Eu vou quando preciso, eu não vou mais todos os dias, eu faço o contrário, eu pago para não ir ao Rio Grande. Antigamente tudo dependia de Rio Grande, hoje graças a São José do Norte é autossustentável, a gente consegue buscar tudo que a gente precisa aqui. Então quando eu tenho que ir para o Rio Grande, eu junto tudo que eu preciso para fazer tudo de uma vez só. Ultimamente a gente tem ido por causa das reuniões lá. Mas a gente sabe que aquele usuário do dia a dia, a gente sabe o problema que é. Então não adianta ficar reclamando na esquina, não adianta ficar reclamando, né, nas redes sociais, e agora é o momento de vocês virem aqui, cidadãos nortenses, usuários da... e outro detalhe, o convite está sobre o transporte aquaviário entre Rio Grande e São José do Norte, mas ela vai acontecer aqui porque a pauta era o aumento da tarifa da lancha, essa era a pauta. Isso tem que ficar bem claro. Então a comunidade precisa se dar por conta. Se a gente não botar o pé de quem realmente usa, quem realmente sente na pele como é que é esse transporte, eles vai passar e a gente não adianta ficar reclamando depois. Porque quanto tempo, né, a Câmara de Vereadores, quando se falava em aumento de lanche, a Câmara de Vereadores tentava conseguir mexer em alguma coisa? Não lembro. Conseguiram? Não, né? Eu não lembro de uma ação municipal, prova que nem os prefeitos, nem de um lado, nem do outro, tomam muito partido, porque eles sabem que eles não têm autonomia nisso. Então agora nós, usuários, vocês sabem que se isso acontecesse em uma outra cidade, a resposta da população seria outra. Então venham no dia 5, convide o vizinho, convide, porque vai bater diretamente, se for um aumento, se a gente não vir, vai vir um aumento, não adianta reclamar depois. Né, vai bater, e a gente sabe como é que está hoje em dia. Tá? E agora, aproveitando a deixa, se o prefeito reclama que o município não tem dinheiro, lá em casa a gente não tem dinheiro muitas vezes também. Tá? E para fazer a travessia. Não, é a realidade, porque o desemprego aumentou, né? A gente está com falta de emprego, a gente tem, a Câmara de Vereadores, parece que é o Cine, né? O pessoal vem buscar emprego, pedir emprego para a gente aqui, né? Porque está todo mundo desesperado, buscando oportunidade, e a gente sabe disso. Então, por favor, como cidadão nortense, como representante de vocês nesse momento aqui junto a essa casa, junto a cada um dos nobres vereadores que assinaram esse pedido para que essa audiência pública fosse aqui em São José do Norte. Compareçam e tragam mais um, mais dois, para comparecer a essa reunião na quinta-feira, sim senhoras, na quinta-feira, dia 5, às 5 horas da tarde, para a gente discutir realmente a pauta sobre o transporte escolar, o transporte aquaviário. Tá? Essa é a pauta. Tá? Não a suba da passagem da lancha. Tá? Então é preciso a gente entender, ou então depois não adianta ficar reclamando. E eu quero atravessar aí e vir sem estar ouvindo reclamação de lancha, porque eu não tenho lancha. O senhor tem, vereador? Né? Nenhum de nós temos lanche aqui. Então, o problema que vocês passam na travessia, nós passamos também. Nós somos usuários, nós somos passageiros que nem vocês. Então, por isso que eu faço, mais uma vez, esse pedido, essa convocação da comunidade nortense. Compareçam a essa audiência, dia 5, às 5 horas da tarde, aqui na Câmara de Vereadores. Muito obrigado, senhor presidente. Que a gente possa ter isso, sabendo que o presidente infelizmente não estará aqui, mas a sua presença, né, já está junto conosco aqui nesse momento, por abrir a porta da casa para a gente fazer esse momento junto, porque assinou junto com a gente, mas por motivos particulares não estará presente, mas a gente sabe a sua posição em relação a isso e de coração. Então é importante a gente compreender que a presença de cada um é fundamental, tá? Até para representar o presidente que não vai estar aqui nesse dia. Obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador, por as palavras. Seguimos agora, então, com as explicações pessoais com o vereador Idomar Xavier. 15 minutos, vereador. Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, assistência, ouvintes da Rádio Norte, quem nos assiste pelos canais digitais. Vou pegar um gancho aqui do vereador secretário que me antecedeu. Audiência pública, importante a comunidade fazer presença.
para fazer as suas reivindicações. Nós precisamos solicitar mais horários, né, melhoria no transporte, enfim, várias situações, e principalmente o não aumento, né, das passagens. Mas se sabe, né, vereador Benqui, o objetivo da Agergs e a Metroplan, nessa audiência pública, é conceder o aumento de passagem. Não há outra função ou outro pensamento neles a não ser esse. Então, por isso, é importante a comunidade vir e demonstrar que são contra o aumento, porque é inviável para a comunidade, para os trabalhadores, vice-versa. E para todos, né? Para toda a comunidade. Não vou estar aqui na quinta, como anunciei ontem, né? Eu tenho fazendo alguns exames aí pré-operatório, e já está agendado há algum tempo em Porto Alegre algum desses exames, mas estarei aqui mentalmente, não fisicamente, mas buscando junto a esta casa que nós possamos, né, ter êxito. Já tivemos algumas audiências públicas no Legislativo, e infelizmente não conseguimos conter o aumento, e as melhorias foram poucas, mas teve algumas dessas melhorias que na época até chegou-se ter lanche em 15 minutos. Não sei precisar o ano exato que foi a audiência pública, mas eu presidi a audiência no Ministério Público. Se eu não me engano, o presidente do Legislativo era o vereador Cristino, ex-vereador, né? Então, foi realizada a audiência pública, mas o aumento não foi o que era almejado, mas teve aumento, mas também teve aumento de horários e algumas melhorias. E é o que vamos se propor aqui nesta oportunidade, que será agora na próxima quinta-feira, dia 5, né? Que a comunidade se faça presente. A voz da comunidade é a voz do povo. Bom, vou continuar aqui, né, fazendo um panorama né, da situação da produção de cebola no país. Eu vou começar, né, com a estimativa, né, e são alguns desses estados é estimativa, outros já são realidade, porque já estão na colheita, como Goiás, Minas Gerais e São Paulo. O maior produtor, né, de cebola, como é sabido por todos, é o estado de Santa Catarina, e a estimação deles é de que irão colher, né, em áreas plantadas, em estimação de produtividade, de 430 mil toneladas a 500 mil toneladas. O estado do Rio Grande do Sul prevê uma redução, né? Na última safra, o estado colheu em torno de 115 milhões de toneladas, há uma previsão agora de 100 a 109 milhões de toneladas. Isso são previsões, né? Mas para o agricultor é muito importante ter esses dados, né, para que nós possamos ter um cronograma e uma orientação de como pode ser o comércio de cada região em cada período. Paraná continua, né, com uma previsão de 102 milhões de toneladas, assim como foi a safra passada. São Paulo, 170 milhões de toneladas, também está nessa estimativa, para essa safra que está colhendo. Aí que vem um pouco da preocupação. Minas Gerais, a última safra colheu 276 milhões de toneladas, previsão para a próxima safra de 335 milhões de toneladas. Então, né, esse é um dos estados que preocupa um pouco, né, que vai ter uma produtividade maior. Tanto é que já iniciou a safra e o preço já começou a cair no mercado, iniciou a 2,50, em menos de uma semana caiu para 1,50.
O estado de Goiás também está começando a sua colheita. Vai ter um pequeno acréscimo, em torno de 180 milhões de toneladas, a última foi 161. Bahia e Pernambuco, né, juntos, 332 foi a última safra, com previsão para essa agora, também neste montante. Totalizando no país, né, uma previsão de safra anual de 1.587.000 toneladas de cebola. Argentina, que é um país que exporta alguma produção para o Brasil, isso é uma estimativa de exportação para o Brasil. A última safra que está encerrando agora foi de 140.000 toneladas. A previsão continua a mesma. O Chile, a última safra que foi comercializada, exportou para o Brasil também 50 milhões de toneladas e está com uma previsão de exportação de em torno de 80 milhões de toneladas para a próxima safra. Então, isso vai totalizar em 1.800.000 toneladas, é a previsão de cebola comercializada no Brasil, isso, sem contarmos com outros mercados que pode também acabar importando cebola para o Brasil. O Brasil exportou para o México em torno de 30 milhões de toneladas, foi pouca exportação, ainda é um mercado que está se abrindo, mas pode ser uma esperança de que o Brasil comece a exportar também, além de importar, exportar, para que possa haver um equilíbrio, quem sabe, nas nossas lavouras, e uma esperança aos agricultores. Também nos preocupa muito, e ontem já mencionei, a queda, a redução do consumo. Então, a ANASE está preparando alguns mecanismos de estimular, mostrar o quanto é benéfico o consumo da cebola, o quanto é benéfico não só comercial, mas também tem várias atividades que são usadas, até na culinária, além da culinária medicinal e assim por diante. Tem várias maneiras de que se possa fazer o uso da cebola, que possa crescer também o consumo. Em outros países, a cebola, os asiáticos são os maiores consumidores de cebola, em torno de 16 quilos de cebola por habitante ano, e nós estamos aí com queda, com 6 quilos média ano por habitante. Então, a ANASE está promovendo, foi feito, vai ser montado um quadro de sócio. A ANASE hoje ela sobrevive dos seminários, ela sobrevive de empresas patrocinadoras, mas agora vai ter um quadro de sócio. Todo agricultor que quiser se associar, vai vir um boleto e paga mensal, R$50 por mês. Vai ser, essa foi a proposta e foi aprovada, para que a Associação Nacional da Cebola, ela tem recursos para contratar. Se pensou em contratar a mídia televisiva, mas é muito caro. Então, hoje em dia tem os influenciadores, e cada região tem 1 ou 2 influenciadores. Contratar esses influenciadores para fazer a propaganda, fazer o marketing da safra. Esse panorama que acabei de passar aqui, do Estado, ele só foi possível porque nós participamos. O seminário, o ano passado, foi na Bahia, então nós estávamos em enchente, outros estados estavam com problemas, não participaram, foi a votação, são 8 estados representados com delegados,
Dos 8 delegados, estava apenas 4 lá na Bahia, e aí foi colocado em mesa para que não fosse divulgado mais o panorama. Qual é o objetivo de não divulgar o panorama? É de que tem estado que está crescendo a área, está crescendo a produtividade, mas não quer demonstrar isso para que não os outros, né, também venham para ter tamanho aumento. E nesse ano, né, as representações estavam às 8, os 8 estados estavam representados, e foi botado em votação, né, nós cobramos, estava lá o Fábio, que também é da Secretaria de Agricultura do município, o estado de Santa Catarina, a gente tem uma amizade muito grande, Paraná, e conseguimos, senhor presidente, a convencer a esses estados que não, que teriam que botar o panorama divulgado novamente, como era feito antes. E aí foi para a votação e ganhamos de 5-3, somente Goiás, Minas e São Paulo que votaram contra a publicação do panorama. Mas o panorama é uma diretriz, é uma maneira, vocês falavam em diretriz de orçamento, é uma maneira de cada estado se programar, cada agricultor se programar, né, e ter uma ideia de qual a região e qual o período ele se programar para poder comercializar. Isso dá uma diretriz para que os agricultores possam se programar. Nós temos agricultores aqui no município, né, que estavam, né, com uma intenção de antecipar o plantio, começar agora já em junho. E a gente vem colocando para eles, olha, cuidado, se colocarmos em junho, a nossa safra vai estar pronta em outubro, outubro vai estar ainda forte o mercado de Minas, forte o mercado de São Paulo e Bahia. Para onde é que nós vamos escoar o nosso produto nesse período? Nossa janela mais favorável, que dá para se observar pelos mapas, pelo panorama, é que nós tenhamos a nossa colheita dia 15 de dezembro a 15 de janeiro comercializar. Talvez seja a janela de maior período favorável à comercialização. Por isso a importância do panorama, né? Então, isso foi, né, não foi fácil, mas a gente estava lá representando, a gente estava lá, né, brigando pela a nossa agricultura, a nossa economia, né? O Fábio fez a apresentação do estado do Rio Grande do Sul, que geralmente é a Emater que faz, o Fábio fez a apresentação, os dados, e foi bem ilustrado a situação, né, do nosso estado. Bom, então, eu queria, né, deixar mais ou menos para a comunidade, né, como foi e ocorreu o seminário. Foi também divulgado uma resolução do Conselho Monetário sobre a renegociação e a prorrogação dos PRONAF. Andei dando uma estudada e, pelo que dá para se observar, ela pouco ajuda, principalmente a região sul, porque ela só serve para aqueles empréstimos de Pronamp e que vence de agora para diante, não o retroativo. E nós precisamos de uma renegociação, nós precisamos de uma prorrogação retroativa, né? Já passamos isso, né? Até tinha sido anunciado pelo presidente Rafael Corsino lá né, no seminário, no 5º dia, porque foi no dia 29 que foi a reunião do Conselho Monetário, e já de imediato alguém comunicou e ele divulgou, né? Mas não está contente ainda daquilo que a gente espera para os agricultores. Amanhã eu irei entrar em contato com ele, que ele pediu para que todos pudessem observar e entrar em contato imediatamente. Vou entrar em contato e mostrar para ele que não, precisamos que seja retroativo. O meu tempo já se foi, os 15 minutos, né? Então, a semana que vem nós estamos aqui para mais
fazer o uso da palavra em explicações pessoais. Tinha alguns assuntos, né, e um dos assuntos do momento, né, é a preocupação da licença que foi obtida pela mineradora, e nós iremos fazer o uso da palavra sobre esse assunto na próxima semana. Obrigado, vereador. Seguimos agora com as explicações pessoais com o vereador Irandir Rodrigues. 15 minutos, vereador. Boa noite, colegas, amigos que nos escutam pela Rádio Norte, né, pelo Facebook, nosso povo de São José do Norte, do nosso interior, né, na verdade. Começa lá na 5ª seção da Barra e vai até o último distrito, né. Comentar aqui os vereadores que se encontram presentes, o Chacrinha, nosso parceiro, Edinho, Josué, presidente, e o vereador Eudo, né. E dizer aqui, né, que hoje tivemos uma reunião em Rio Grande, né, na prefeitura, né, de Rio Grande, ali na Salão Nobre, né, foi sobre a cota da tainha, né, senhores vereadores, que na verdade tinha uma estimativa, né, de 2.300 toneladas para ser capturada na nossa Lagoa dos Patos, mas na verdade não atingimos essa cota, né? Foi feito a pesquisa pelo X-Tainha, né? Saiu 1.748 toneladas de tainha na nossa Lagoa dos Patos. Sabemos que foi uma safra pequena, né? Tivemos enchente, vivemos período de lagoa cheias de água-pé e contaminada, né? Muito poluída. Então não tivemos aquela safra sensacional, tanto fazendo a tainha como o camarão. Mas nessa reunião estava presente, né, em Rio Grande, ali sobre a cota da tainha, o Ministério da Pesca, MPA, né, onde a abertura foi pelo Cláudio Costa, e o Cristiano, que foi professor na FURG, e hoje é um dos amigos nossos e colegas, né, que faz parte do Ministério da Pesca em Brasília, né, do MPA. Estava a prefeita de Rio Grande também ali, a Ana Spinelli, que faz parte do MPA em Porto Alegre, né, do Ministério da Pesca, e também estava presente o Galute, que é do MMA, do Ministério do Meio Ambiente, né? Estava o vereador de Rio Grande, Nilton, presidente da colônia, e mais outro colega vereador que escapou até de notar o nome dele, que era o que está envolvido na pesca também, né? Não sei se tinha mais vereador nosso aqui, não sei se o Bim estava ali, ele estava também, né? O vereador Bim, acho que o Negrinho também estava, né? A saúde não estava. Então nós estávamos, na verdade, o salão cheio de gente ali, tinha mais ou menos mais de 200 pessoas, né, bem, bastante pescador. E se deparemos ali com na verdade, a reclamação dos nossos pescadores é aquela angústia, né, o Bim, a cobrança que foi feito para o Galute, que é do meio ambiente, e o Cristiano, e mais os demais representantes do Ministério da Pesca, que na verdade tinha 4 do Ministério da Pesca e o Galute, que era do meio ambiente. E aonde nós contemplamos ali uma menina, acho que 17 anos, não tinha 20 anos, deu um depoimento chorando, né, o vereador Bim, que o pai dela foi abordado na barra ali, né, na entrada de barra ou saída de barra, né, e multado, né, na verdade, e aonde foi filmado que o cidadão dentro de uma corveta, não sei se era do IBAMA ou da Patã, que chamava
os pescadores de vagabundo. Isso aí é relato verdadeiro, né? Foi gravado e confirmado. E não só a menina essa que deu esse relato chorando, que os outros pescadores também, indignados com as abordagens do IBAMA, Patran, na verdade, né? A PF, e até mesmo a Receita junto, que ponto nós chegamos, né? Então se juntou, por exemplo, Polícia Federal, IBAMA, Patran, Receita e Capitania dos Portos. E aonde foi dito pelos pescadores que viram e escutaram, que estava ali naquela primeira quinzena de maio, na verdade, né? E a coveta ali no Graxas, ele foi acho que mais de 10 dias ou 15 dias, pelos relatos deles ali. Começou o dia 5 e só saiu ali o dia 20 e poucos. Não saiu. Ela se recuou por causa do dia do temporal de vento e depois retornou. Segundo diz, acho que ainda está no Graxa. E tinha gente que dizia, nós temos aqui para esse peixe sair barra fora, para ir ser capturado em Santa Catarina, né? Na verdade. Lá está liberada a pesca, liberou o dia 15 de maio, e esse peixe que sai vai ser capturado em Santa Catarina, né? Mas o que ficou de bom, porque pelo menos pela primeira vez o Ministério da Pesca veio a Rio Grande escutar os pescadores, né? Ali, na verdade, foi várias perguntas feitas sobre a cota da tainha, por que a cota da tainha, na verdade, né? Até outros tipos de peixe com espécie ameaçado, que está 4,5, foi cobrado. Então, significou uma audiência pública muito importante, porque eles puderam contemplar e ver a situação do nosso pescador dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul. E eu senti que naquele momento, o vereador Bim, tinha uma colega ali do Ministério da Pesca que, quando a guria chorava, ela correu água dos olhos. Ela sentiu na pele o relato que aquela menina estava dizendo, né? Eu, como pescador, me lembrei de 15, 16 anos lá atrás, quando fui abordado também, né, a lancha andando na volta da minha canoa com arma em punho, e quando cheguei no nosso porto ali, em São Caetano, perdi toda a tripulação, foram embora. E ali foi uma audiência pública, né, relatos de pescador e pescador, o que estava acontecendo, né, na verdade, na nossa boca de barra. Eu sei que ali os técnicos iam falar mais sobre a cota da tainha, né, mas como houve bastante pergunta, tinha bastante pescador, o tempo foi passando e foi correndo, né, e ali eles falaram que a captura de tainha dentro da Lagoa dos Patos este ano atingiu 1.748 toneladas de tainha. Não chegou à cota global dentro da Lagoa dos Patos. Depois, pelo fim, foi chamado ali o nosso secretário da Pesca, Luiz, que assume hoje, né? Assumiu hoje, na verdade. E para nós aqui em Rio Grande, São José do Norte, é ótimo nós ter um secretário da Pesca, né? Porque ele vai trabalhar junto com as colônias de pesca, vai trabalhar junto com os nossos pescadores e levar todas as nossas reivindicações também junto, porque o secretário da Pesca, na verdade, como hoje assumiu o Luiz e o filho do meu amigo Alcimar, que é escapou o nome dele agora, que é o Willow, né? Willy, ele está como assessor, né? Secretário, né? Diretor, né? Diretor adjunto. Então nós temos dois cidadãos, né, na pesca de Rio Grande como secretário, e acredito que para nós vai ser muito importante, porque eu, como representante dos pescadores, como presidente de colônia, vamos caminhar junto, nós vamos andar junto, né? Como eu digo para o nosso colega vereador, aqui nós temos que caminhar junto também, e vamos andar junto, né, vereador Nedinho? Tanto eu, o Bim, o Ledinho, o nosso presidente Josué, Chacrinha, o Hildo, todos os vereadores que querem nos acompanhar. É junto que nós vamos construir. Então, para nós, isso foi uma audiência positiva, né? Também quero dizer
que nós estávamos 12 anos discutindo uma instrução normativa 3 de 2004, que ela está ultrapassada. Amanhã eu estou em São Lourenço, né? Pela primeira vez foi criado o GT do Estado para fazer os regulamentos da nossa pesca, mas construído de baixo para cima e não de cima para baixo. E hoje a gente teve o prazer de colocar lá no plenário o espaço que tive ali para colocar, né? Que os últimos a falar foi eu, aliás, o secretário da Pesca, Luiz, e o presidente da colônia Z1, Nilton Mendes, que é vereador, né? Então, o que eu quero dizer? Amanhã começa o debate dos pescadores, né? A vontade, por exemplo, os anseios dos nossos pescadores, né? Fazer a reivindicação, a modificação da instrução normativa 3 de 2004, pois ela está ultrapassada. E aqui eu tenho um calendário aqui, que na verdade, São Lourenço aqui, ó, 4 e 6, é amanhã. Amanhã vai ser criado 4 grupos de trabalho ali em São Lourenço para discutir a forma da pesca dentro da Lagoa dos Patos. O que, por exemplo, os anseios dos nossos pescadores. Claro que ali é mais uma pesca de tainha, uma pesca de malha, né, a pesca seletiva que se trata, né, mas vai ser tratado a demanda, né. E ali eu estava conversando com os vereadores de São Lourenço semana passada, como estivemos na reunião lá na Câmara de Vereador, né, cheguemos a um bom senso que nós temos que solicitar 2.000 braças de rede para cada proprietário de embarcação dentro da Lagoa dos Patos, né? Que seria de grande importância, daria para os nossos pescadores sobreviver tranquilamente, né? Depois, no outro PL, seria 200 metros d'água para cada embarcação para andanas de camarão, né? Na verdade, significa 27 redinhas ou 28, dependendo do tamanho da rede desse pescador, né? Sai fora das 10 redes, como se fala na antiga instrução normativa 3, né? Aonde vai chegar o IBAMA patrão, passa o seu navegador, 200 metros, não importa se ele vai ter 20 redes, ou 30 redes, ou 2 redes, ou 10 redes. Uma distância de mar, né, delimitada por embarcação, e naquele espaço ele vai botar ali 15 ou 20 ou 27 redes, dependendo do tamanho da sua rede. E também aonde nós vamos também propor, nessa revisão da N3 de 2004, a saída de bar para os nossos pescadores. Então vai ser tudo discutido, né, na reforma da instrução normativa 3, né, de 2004. Ali em São Lourenço, se eu não me engano, vai ter quatro reuniões, né? Depois vem Pelotas também, que é o dia 16 e 17, na Balsa vai ter 2 reuniões. Colônia Z3, na colônia lá também, vai ter mais 2, vai significar 4 reuniões, né? Aonde os pescadores vão propor, né, naquela localidade, a demanda que eles querem. É lógico que não é diferente da nossa aqui de São José do Norte, como também não vai ser diferente da demanda lá de São Lourenço. E em Rio Grande vai ter, se eu não me engano, 5 reuniões, né, nas localidades pesqueiras. E nós aqui também, eu fiz ali um calendário. Nós começamos o dia 21 de julho, vai até o dia 25, aonde solicitei que temos que ter uma reunião que seja Quinta e Barra, que é uma área pesqueira grande e tem bastante pescador, ouvir, escutar as demandas deles, os anseios deles na pesca, né, que não vai ser diferente da nossa aqui do centro da cidade. Depois, aqui na sede, em São José do Norte, vamos ter mais 2, mas a primeira vai se juntar, por exemplo, ali, Cocuruto, Pontal, África, né, aqui a Croa, e o bairro Carlos Santo, e o Retiro, que será na sede, na colônia, ou nós arrumar um espaço grande, porque a demanda será criado 4 grupos.
Mas se tiver, por exemplo, mais de 80 pessoas, seria 5 grupos ou 6 grupos, e depois a juntar os relatos que os pescadores querem, a demanda que o nosso pescador vai, por exemplo, colocar ali, né, botar na tela e ver a solução melhor que nós vamos ter. Depois vamos ter outro, que será Capivari e Passim, né? Pega as duas localidades. E temos outra também que será na Vargem, vai pegar a Ponta do Mato e a Rodiame. E depois São Caetano e Barranco, e depois fica Estreito e Bujuru e a Vilas dos Pescadores, né, que é lá passando o Capão da Marca. Então vamos ter 7 reuniões no nosso município, para chegar ao bom senso e à conclusão que os nossos pescadores estão querendo. Então é isso aqui que eu quero colocar hoje, né, para o nosso povo que está nos escutando. E será a retificação da IN 3 2004. Então é preciso que os pescadores participem, né? É muito importante. Não adianta nós chegar nas comunidades ali e ter 20 ou 30 pescadores. Os pescadores têm que estar presentes. Nós esperemos em cada comunidade ali ter de 80 pescadores para cima, né? Tempo estourado, esgotado. Segunda-feira a gente vem com mais relatos da reunião de São Lourenço e trazendo mais comentários sobre a nossa pesca dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul. Um abraço, boa noite a todos. Obrigado, vereador. Informo a mesa que não vou fazer uso da palavra, mas eu queria usar um pouquinho do tempo só para reforçar o convite para toda a comunidade nortense, que agora dia 5, quinta-feira próxima, às 5 horas da tarde, essa casa vai estar de portas abertas para toda a comunidade nortense, principalmente para os usuários, aqueles que usam a lancha, transporte aquaviário diariamente, para essa audiência pública, que será muito importante. Então, é a hora da nossa comunidade ter voz diante dos órgãos regulamentadores que regulamentam esse transporte. Eu acho o vereador Binho, o vereador Nedinho, de grande importância a população se fazer presente nessa casa desse dia. Porque às vezes a população está trafegando ali, faz um vídeo, mas aquele vídeo às vezes não chega nas pessoas que realmente tem que chegar. Então eles vão ter a oportunidade aqui de expressar aquilo que sentem, aquilo que vivem no dia a dia. Então fica aqui o meu convite. Eu informo a comunidade nortense que eu não vou poder estar presente nessa reunião por motivos de saúde, mas o meu coração vai estar aqui e torcendo para que seja uma audiência pacífica, uma audiência de produtividade, para que a nossa comunidade seja bem atendida. Então, convocamos os senhores vereadores para a próxima sessão, segunda-feira, dia 9 de junho, às 20h30. Então, quero dar aqui uma boa noite a todos e declaro encerrada a sessão do dia 3 de junho de 2025. Meu muito obrigado a todos.